Sejam bem-vindos a mais um episódio do TMOcast, o podcast oficial da SBTMO. Hoje nós vamos dar sequência à série especial sobre o Manual do Jovem Transplantador e falar sobre um tema essencial na prática clínica, que são as complicações não infecciosas no transplante de medula óssea. É um capítulo que todo transplantador tem que dominar, porque muitas dessas complicações são potencialmente fatais, né? E também potencialmente reversíveis, quando reconhecidas precocemente. E para essa conversa de hoje, temos o prazer de receber a doutora Adriana Seber, que é do Hospital Samaritano e do Instituto de Oncologia Pediátrica do GRAAC, da Unifesp, junto com o doutor Maí Souza, que é do Hospital Amaral Carvalho, e ambos autores do capítulo, junto com a minha parceira de sempre, doutora Andresa Feitosa, do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu fico muito feliz desse capítulo porque a gente sempre pensa no transplante com o risco da doença retornar, mas a gente sabe que é um procedimento relativamente agressivo, né? E então falar das complicações é muito importante. A gente já falou um pouquinho de outras, mas hoje a gente tem dois médicos muito experientes que vão falar um pouquinho dessas complicações não relacionadas à doença em si, né? E nem a infecção, que a gente sabe que é um risco enquanto a medula não está se refazendo, o sistema imunológico. Então, eu vou chamar primeiro a doutora Adriana Sebe para ela falar um pouquinho, assim, da importância, do que ela acha que seria um aprendizado que é vital para quem está começando a transplantar. Quais são as complicações não infecciosas que ela gostaria de alertar para quem está começando? Por favor, Adriana. Muito obrigada aos dois pelo convite para o manual, para estar aqui com vocês. Acho que é sempre importante passar a mensagem para os meninos novos, né? E talvez até para não médicos que escutam a gente. Quando a gente explica as complicações para o paciente e tem aquele sentar para explicar o transplante, eu sempre falo que tem uma série de... O que todo mundo tem é um pouquinho de ferida na boca, um pouquinho de diarreia, vai cair o leucócito, vai cair a plaqueta, vai precisar de transfusão, muitos precisam de sonda, alguns de nutrição parenteral, e tem um monte de coisa que pode acontecer fora dessa esfera, com nomes muito estranhos, e que a gente explica bem se ele ocorre. Então, eu sempre falo para as mães, um monte de nome que não dá nem para fazer forca. Leucoencefalopatia posterior reversível, miocardiopatia hemorrágica, pneumonia intersticial, síndrome da pega, doença venoclusiva, que ainda mudou de nome, síndrome de oclusão sinusoidal, cistite hemorrágica. Então, tem várias coisas que são muito importantes, né? E dentro do capítulo, a gente sempre tem que escolher alguma coisa. Então, dentro do capítulo, a gente escolheu falar principalmente das complicações que são um grande guarda-chuva, que são as síndromes de dano endotelial, que a gente sabe que inclui essas coisas, né? Então, a leucoencefalopatia posterior reversível, a doença venoclusiva, microangiopatia trombótica, a síndrome da pega e até a DESH aguda, não é, Vair? Sim, eu acho que é fundamental a gente trabalhar isso quando passam as informações. Nesse aspecto, fico muito feliz de ver o trabalho que a SBTMO faz em relação ao jovem transplantador. E a gente vai falar de algumas condições, alguns eventos que, na minha cabeça, têm um peso muito diferente da recidiva, porque a morte da recidiva, a gente fracassou, a doença ganhou o jogo. Nessas doenças que nós estamos falando, muito do que ocorre pode passar pelas nossas mãos quando a gente toma decisões. Então, decidir não transplantar e decidir transplantar passa por um elenco de decisões muito, muito, muito importantes, que vai desde a doença que a pessoa tem, as comorbidades, etc. Isso tudo impacta muito do ponto de vista da ocorrência desses eventos. Então, eu tenho, assim, nenhuma morte é boa, nenhuma morte é aceitável, é tolerável. Mas a morte por recidiva me parece que a gente tem como pelo menos dizer, olha, fizemos aquilo que era para ser feito, e essa porcaria dessa doença ganhou o jogo, né? Mas indo um pouco então nesse caminho, Maíra, assim, então, essa complicação chamada de dano endotelial, ela deve ocorrer por algumas coisas que a gente decide fazer no transplante. Ou seja, tem populações que têm mais risco de tê-las ou não. Quando o transplantador tem que ficar mais atento para até mesmo tentar mitigar a possibilidade disso acontecer.
Fala um pouquinho para Bom, mim. como sempre, a idade traz um pacote de problemas que nos coloca contra a parede, né? Eu me lembro que a gente teve regulamentações para transplantar abaixo de 50, abaixo de 45. Hoje a gente tem regulamentação de 75 e tem gente transplantando com 80 anos. E até com alguma segurança, mas isso a idade impacta muito. As condições prévias do doente podem impactar também bastante. Por exemplo, nas doenças que envolvem fígado, estoques de ferro mal controlados, hepatites prévias. Então, você precisa fazer um bom inventário do seu doente, porque você vai ter que decidir coisas como a intensidade do transplante, se você vai jogar pesado, vai fazer um transplante mieloablativo, você pode, naquela condição, fazer um não mieloablativo que, de alguma maneira, Que evita droga escolher, algum né? desses problemas. Então, essa grande quantidade de escolhas é que faz com que a gente, quando ocorre um fato desse, tem que refletir muito a respeito. Será que as nossas escolhas foram as mais adequadas? Aí você falou Hematologista não também, sabe lidar com fracasso, então a gente briga com a gente, né? você falou de idade, né? Você pensa, a gente que trabalha com adulto, a gente pensa nas idades, pacientes mais idosos, mas a Adriana também trata pacientes muito bebezinhos, que é o outro lado da questão, né, Adriana? Eu ia falar isso, os dois extremos, o muito idoso e os bebês. Os lactentes são muito sensíveis e tem muito, principalmente a complicação hepática, que é a doença veno-oclusiva ou síndrome de oclusão sinusoidal, que muitas vezes é um quadro dramático, que o paciente começa a ter dor onde está o fígado, né, no quadrante superior, e aí as crianças são muito diferentes dos adultos, porque o adulto fica amarelo, fica ictérico, fica com colúria, o xixi cor de Coca-Cola, a barriga cresce logo, o adulto te fala, né, tá doendo. Na criança, o que a gente vê muitas vezes não tem icterícia, a criança fica com a cor normal, mas a barriga dói do lado direito, a barriga dói e as crianças desenvolvem muita plaquetopenia. Quando uma criança fica ictérica ou fica com um barrigão grávido, né, com aquele monte de ascite, em geral já é muito tardio. Então, a refratariedade à transfusão de plaquetas, você dá a plaqueta e não sobe. E a dor para as crianças são muito mais proeminentes. Então, o diagnóstico é muito mais desafiador na pediatria, porque não é o que a gente está esperando no adulto, né? E Eu você queria falou chamar também a de atenção dos mais jovens, microangiopatia, né? Andressa. Eu queria Hum? falar a respeito de uma questão que é assim, pequenos detalhes e pequenos cuidados são grandes cuidados. Então, quando o residente, o mais jovem, incomoda-se que a gente quer saber como é que foi o peso da manhã, como é que está o peso desse paciente agora no final da tarde, às vezes uma dica muito simples é um aumento de peso não explicado. Né? Então, a gente precisa ficar muito alerta para aquilo que a gente não está conseguindo explicar com clareza. Tá? E monitorar, e vigiar. Porque a gente é responsável pelas decisões, a gente precisa ser responsável pelos cuidados. Tá? Então, não dá para abrir mão de uma vigilância chata, neurótica. Quer dizer, quanto fez de xixi, quanto pesou de manhã, quanto que ingeriu de água, tudo isso tem que estar ao nosso alcance a todo momento. Nas crianças, a gente faz muito perímetro abdominal também, vê Uhum. se não está aumentando. E o melhor exame para a gente, tem várias coisas que dá para fazer, mas para a gente, o melhor exame é ultrassom. Só que o médico do ultrassom não sabe o que ele está procurando. Então a gente fala assim: vem cá, meu amigo, eu quero ver, por favor, olha se a vesícula está espessada, porque vesícula espessada e edema periportal é um sinal de doença veno-oclusiva. Ele fala: não é colicistite? Eu falei: não. Então vamos lá, parede espessada. Agora, por favor, olha para mim na pelve se começou a ter ascite. Porque a hora que tem um monte de ascite, não precisa de ultrassom, né? Então, olha se está começando a ascite. Porque os médicos radiologistas vão atrás do fluxo, da resistência de artéria hepática. Isso demora muito para mudar. Falo assim, quando o fluxo está hepatopetal, tá hepatofugal, o petal é normal, o hepatofugal não precisa mais nem de transplantador. Qualquer um sabe que está errado e que tem doença veno-oclusiva. Mas às vezes você falou da plaqueta. Um diagnóstico que eu sempre penso é se também não é a microangiopatia, que também é uma doença endotelial, né? E aí, lógico que a gente não vai dar dicas de como diagnosticar, mas também às vezes elas andam meio imbricadas, né? Uma paciente que a plaqueta baixa, né? Mas também tem outros comemorativos, né? Fala um pouquinho para mim da microangiopatia, Adri.
A microangiopatia, quando alguém te fala caiu a plaqueta, a pergunta é: a pressão arterial está normal? Será que está precisando de mais de um antihipertensivo para controlar a pressão? Você olhou a lâmina do paciente? Porque você vai ver hemácia fragmentada. A gente pede contagem de esquizócito, mas a hora que você olha a lâmina, você vê aquele monte de bananinha, que são aquelas hemácias deformadas, chama muito a atenção. Tem DHL aumentado, DHL subiu. Aí o residente fala assim: mas eu quero fazer C5B9 solúvel. Eu falei: mas meu Deus, não tem aqui. Olha, legal a gente ver no EBMT, porque na Europa, como eles também não têm o C5B9 solúvel, eles também se viram sem isso. Então, o quadro clínico é muito importante e é um desafio, porque às vezes as coisas se imbricam. Né? O desafio da microangiopatia é, então, aumentar a necessidade de transfusão de hemácia, a refratariedade plaquetária, a presença de esquizócito, DHL aumentado, pode aumentar a creatinina, hipertensão. Lembrar que o patognomônico é, na verdade, a biópsia. Então, se eu fizer uma biópsia, eu preciso falar para o patologista. Se o patologista olha a artéria, ele fala: mas tem doença do enxerto. Eu falei: tudo bem, mas também olha a artéria. Porque se tiver trombo na artéria, eu faço o diagnóstico. E nas crianças tem muita enterorragia, muita. Então, quando as crianças sangram, você fala: ele está com diarreia com sangue, é um DASH4, ou ele está com enterorragia pura, porque a microangiopatia faz necrose da parede do intestino. Outra coisa que faz a MAT é derrame pericárdico. Meu, é muito raro derrame pericárdico. Então, tem que acender um neon do tamanho do bonde, assim. Quando você encontrar... Derrame pericárdico, pense em microangiopatia. Verdade. E a MAT, às vezes, é tardia, ela é traiçoeira. Às vezes, é meses depois do transplante, né? E se confunde, porque o paciente, às vezes, tem DASH. Tem doença do enxerto, um não anula o outro, né? E também acho que é importante a gente lembrar que nessa confusão toda, é, o teu olhar alerta, ele precisa te avisar que algo de diferente está acontecendo, tá? Porque você usa drogas que fazem hipertensão, mas o sujeito está tomando ciclosporina já há várias semanas, e por que que essa pressão está ficando diferente agora, né? Então, assim, a mudança do padrão, do esperado, tem que ligar todos os alarmes para que a gente possa pensar que algo aconteceu de errado. E o endotélio, ele está pronto para ser agredido, né? E ele é muito agredido. Então, nós temos um pacote de agressões muito grande por um tecido que é absolutamente fantástico do ponto de vista de reação às citoquinas inflamatórias. A gente conhece bastante disso, mas acho que ainda tem muita coisa que precisa ser conhecida. E o nosso doente pode morrer se a gente perder tempo no diagnóstico e no entendimento daquilo que está se passando. A Bia tem uma curiosidade muito grande com uma outra complicação, não é, Bia? Eu queria perguntar da síndrome da pega, que também a gente fica super na dúvida. Vocês podem falar um Você pouquinho? torce tanto para pegar e o dia da pega pode ser um dia bem chato para o seu doente, né? É. Então, como foi seu amigo Maiolino que descreveu, manda bala, Maí. Quando é curioso como o doente muda, né? O doente que vai pegar, ele te avisa, ele acorda diferente, ele está diferente, o olhar é diferente, mas ele também está passando por uma revolução interna, tá? E isto pode ser um grande problema, porque essas citoquinas todas que estão envolvidas nesse momento pode fazer um baita barulhão. E uma coisa que é curioso, Beatriz, é que se esse doente tem uma infecção viral em instalação ou coisa parecida, você jogar neutrófilos em grande quantidade nesses dias que acontece o período da pega, pode ser um negócio que pode te ajudar, mas pode te atrapalhar muito também. E pode ser crítico, principalmente para doenças pulmonares, onde você faz um barulhão no pulmão e a ventilação nem sempre é tão confortável, porque esse pulmão está sendo muito agredido. Os residentes sempre perguntam: tem que colocar corticoide? Eu falei assim: ó, depende. Um pouquinho de retenção hídrica, um pouquinho de vermelhidão, um pouquinho de febre, temperatura mais alta, tá com Deus. Agora,
entre a diálise, o tubo e o corticoide, viva o corticoide. E o corticoide. Quando começa a fazer falta de ar, né? Ingestão. É. Você colocar corticoide com parcimônia e ter na cabeça que é necessário pensar que ele precisa sair, né? Porque, Sim. com exceção da GVHD, que é uma condição que sair rápido é uma tragédia, a maioria das outras situações ele vai trazer com ele o pacote de maldades que vem, né? Tá? Agora Então, eu vou mas confessar a em algumas minha. situações, para quem não tem as medicações que podem ser usadas, ele às vezes é mágico. Agora eu vou confessar a minha idade no transplante. Quando eu participei do primeiro transplante da Escola Paulista. E a grande discussão nessa época veio o transplante halogênico. É se o paciente ia ser sondado para lavar a bexiga, para ele não fazer a cistite hemorrágica, que era um grande receio na época, porque a gente não tinha, por exemplo, mesna. Então, e agora recentemente a gente começou a usar, mas recentemente não, já tem uma década, muita ciclofosfamida pós-transplante. E essa complicação chamada cistite hemorrágica voltou a nos assombrar. Fala um pouquinho da sua experiência, você está revisitando isso, o impacto disso, além da qualidade de vida do paciente, essa complicação chamada cistite hemorrágica, Maria. Bom, essa é uma doença que pode ser muito, muito, muito pesada para o doente e para a equipe, né? A gente não sonda, mas eu também vivi essa situação de dificuldades. A gente usa a Mesna com muita generosidade. A gente não poupa a Mesna. Mas tem algumas coisas que os mais jovens precisam se alertar. É que tem algumas recomendações tão simples. Você levanta, vai fazer xixi, sabe? O que permite o acontecimento na mucosa da bexiga é a presença, a perpetuação da presença da acroleína num lugar que ela não devia estar, né? Então, a gente precisa hidratar, hidratar muito, às vezes é um risco, você precisa hidratar monitorando todos os outros parâmetros do paciente, mas mantê-lo com uma boa diurese e, fundamentalmente, não deixa esse cara de noite sem fazer xixi. 6, 8 horas sem fazer xixi pode fazer uma diferença enorme. E depois correr atrás de uma cistite hemorrágica é bem chato, né? Porque aí vem sonda, vem lavagem, vem uma série de bruxarias que a gente já tentou que não deu certo. Mas lembrar que a bexiga machucada é um terreno fértil para o tal do vírus BK vir depois na Uhum. pediatria adeno e o vírus BK e essas cistites tardias também são terríveis, né? Porque, É vírus, né? O polioma, não é nada a ver, gente, com BK, desculpa, tuberculose. não é tuberculose, é BK vírus, É né? isso. É o nome do É. paciente. Sim. Esses vírus Ei, trazem para a gente uma outra preocupação, que é a questão do acesso ao tratamento dessas porcarias, né? São drogas de difícil acesso e drogas caras. Então, assim, se a gente fizer a nossa parte bem feita, hidratar legal, monitorar, vigiar que esse cara urine, mesmo assim vai acontecer. E aí você tem que atuar. E a atuação é ter, assim, não perder muito tempo em postergar a lavagem vesical, etc. Porque uma sonda de 3 vias não é confortável para ninguém, mas o que pode vir depois disso é também muito desconfortável. É, isso que você está falando é muito interessante, né? Às vezes são coisas relativamente simples que podem evitar um problema bem grande. Ou também atitudes relativamente simples que você pode identificar mais rapidamente uma complicação antes que ela aumente muito, né? Sim. Eu acho que isso é um aprendizado. Pode parecer, o transplante, assim, mora nos detalhes, não é? É da atenção, né? Isso é muito, muito legal. E nem tudo é só doença do enxerto contra hospedeiros, recidiva. Eu acho que esse Sim. capítulo é muito interessante por isso. Você quer complementar, que nosso tempo está acabando, Bia? Eu acho que é isso mesmo, a mensagem que fica, né? Que a gente tem que estar perto do doente, pesar, ver a circunferência abdominal, orientar que tem que urinar, acordar para urinar à noite, para prevenir essas complicações não infecciosas que são preveníveis, né? E queria pedir para a doutora Adriana e para o doutor Maí deixarem uma mensagem para os jovens transplantadores em relação a esse tema. Querem falar alguma coisa, algum insight para quem está começando? Eu vou falar primeiro porque a Adri fecha, ela faz isso muito bem. Eu acho que o grande recado é exatamente isso que você falou. É, a gente toma decisões múltiplas, tá? A gente tem que tomar essas decisões sempre pensando no que vai fazer de melhor para o doente, mas a gente também tem uma faca no pescoço que é decidir o que é importante fazer contra determinadas doenças.
Então, a gente é responsável por essas decisões. E a gente tem uma dificuldade grande, que é tudo isso que nós já falamos, pior que isso, essas coisas andarem juntas, né? Então, assim, olhar cuidadosamente para o doente. Uma hipertensão que está fugindo do padrão, uma diurese que se diminuiu, o peso que aumentou, a circunferência abdominal que aumentou, um DHL que não está muito explicado, uma queda de plaquetas que não estava sendo esperada, tudo isso é para a gente ligar todos os sinais, buscar todos os sinais dessas doenças, porque as intervenções são poucas, mas quanto mais precoces, os resultados são melhores. Então, assim, por isso que eu acho que tudo isso é diferente da morte por recidiva, porque isso tem que estar na nossa mão, obrigatoriamente. E eu sempre falo para as famílias que ninguém tem tudo. Esse monte de complicação com nome esquisito, ninguém vai ter todas elas, mas todo mundo vai ter em algum grau uma ou outra. Então, eu acho que a gente, transplantador, está alerta, ensinar para os meninos os sinais precoces e o reconhecimento. Às vezes é coisa sutil, né? Tá pegando, você vê a mão vermelha, você vê que está um pouquinho mais inchado, tem muita coisa sutil que quando a gente faz transplante há algumas décadas, né? A gente aprende a enxergar. E é um prazer enorme estar falando para esse pessoal novo da SBTMO. Então, o jovem transplantador mora no nosso coração, que a gente quer que eles cuidem muito bem dos pacientes que estão por vir. Muito obrigada pelo convite, viu, Dre e Bia? Muito obrigada. A gente Obrigado. Nós que agradece. agradecemos, acho que foi muito Obrigado. legal. Então, Bia, chame todo o povo para assistir. Temos aí nosso podcast, tem YouTube, e temos mais capítulos ainda para conversar. Eu agradeço Isso. imensamente o tempo da Adriana Seber e do Dr. Mair de Souza, que são pessoas que trabalham em áreas de serviços que têm um alto volume de transplantes, são pessoas muito experientes e que estão dividindo isso com a gente. Evoé, jovens à vista. Obrigada, meninos. Muito Muito obrigada. obrigada. Até o Tchau. próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.